Lindsay Wagner, durante uma sessão fotográfica para promover a série Mulher Biônica, 1976. Dois ciclistas aproveitando o clima para seguir a sinalização viária, década de 70 ou início dos anos 80. Ivanka Trump com seu pai, Donald. Uma foto comum de pai e filha? Talvez, mas considerando algumas das declarações de Donald Trump sobre Ivanka, você poderia olhar a imagem sob uma nova perspectiva. Durante uma entrevista com Howard Stern em 2003, Trump afirmou: "Você sabe quem é uma das grandes belezas do mundo, segundo todos? E eu ajudei a criá-la. Ivanka, minha filha, Ivanka. Ela tem 1,80 m de altura e tem o melhor corpo." Mais tarde, ele fez uma citação ainda mais infame ao The View, dizendo: "Eu disse que se Ivanka não fosse minha filha, talvez eu estivesse namorando com ela." Uau! Simone Silvia dando aulas. Cannes, 1954. Cartões postais sensuais dos anos 20. Varais de roupa suja ficam pendurados para secar atrás de cortiços na cidade de Nova York, cerca de 1910. Na véspera do dia do presidente John F. Kennedy Jr., brinca sob a mesa de seu pai em 1963. Famílias russas famintas na região do Volga durante a fome russa, outubro de 1921. A primeira Miss Estados Unidos da América, coroada em 1922. Os maiôs inteiros começaram a entrar na moda na década de 40. Os primeiros modelos de automóveis da Ford com ar-condicionado. Ano: 1952. Você o reconhece? Este é o jovem Stephen Hawking há aos 20 anos. Anualmente, de 1920 a 1937, a Royal Air Force organizava uma competição no aeródromo de Hendon, no extremo noroeste de Londres. Os avanços na aviação e na guerra aérea, decorrentes do conflito da Primeira Guerra Mundial, impulsionaram o evento, destinado a exibir o trabalho e as habilidades da RAF. Na cena retratada, aeronaves Bristol Fighter lançavam bombas de fumaça e fogos de artifício sobre uma vila, construída para o evento com sucata. Uma multidão de mais de 80 mil pessoas aplaudia quando a falsa aldeia, representando um quartel-general militar alemão, em uma alusão à Grande Guerra, era incendiada. Times Square, 1921. Um dos temas mais famosos para uma foto histórica, a Times Square já foi chamada de Encruzilhada do Mundo. Esse nome pode ser mais preciso porque a Times Square nem é um quadrado. É mais um cruzamento, abrangendo a área onde a Broadway cruza a 7ª Avenida, da 42ª até a 45ª Rua. Esta foto histórica, voltada para o norte a partir da 45ª Rua, mostra as clássicas luzes brilhantes da Times Square, uma iluminação contínua da cidade, desde o primeiro anúncio eletrificado em 1904.
Times Square, era originalmente chamada de Longacre Square, mas seu nome vem do antigo prédio do New York Times, uma torre na Broadway 1475, que serviu como sede do Times de 1904 a 1912. Sempre foi um ponto de encontro, desde antes de sediar o primeiro baile de Ano Novo, em 1907. Reunião da Ku Klux Klan, Georgia Stone Mountain, no norte da Geórgia, é muitas coisas. Uma bela formação geológica, o maior memorial à Confederação nos Estados Unidos, um parque e atração turística, e o local onde a segunda iteração da Ku Klux Klan realizou sua reunião inaugural em 1915. O número de membros da Klan cresceu ao longo da década de 1920, diminuindo na segunda metade da década depois que o líder do Indiana KKK, D.C. Stephenson, foi condenado pelo horrível assassinato de uma mulher branca local, Madge Oberholzer. Martin Luther King Jr. invocou Stone Mountain como um símbolo desses movimentos de supremacia branca em seu famoso discurso I Have a Dream, que apresenta a frase "Deixe a liberdade ressoar na Stone Mountain of Georgia". Há um debate contínuo na Geórgia sobre se o parque deveria remover o memorial, que muitos consideram uma glorificação do racismo e do ódio. Charlie Chaplin cresceu em extrema pobreza no sul de Londres, antes de se mudar para a América aos 19 anos e se tornar um ator e diretor famoso e querido, principalmente por seu personagem Little Tramp. Em 1921, ele voltou à Inglaterra após uma ausência de 9 anos para divulgar seu novo filme, The Kid, e ficou impressionado ao ser saudado por milhares de fãs adoradores a poucos quilômetros das ruas de sua infância. Chaplin finalmente conseguiu chegar ao seu quarto no Hotel Ritz, onde se inclinou na janela e jogou cravos para a multidão. O acidente do dirigível R-38 é uma história curta e trágica, como muitas outras envolvendo dirigíveis. Projetado durante a Primeira Guerra Mundial para a Marinha Real Britânica realizar tarefas de patrulha marítima, o projeto foi abandonado após o armistício. Posteriormente, o projeto foi vendido para a Marinha dos Estados Unidos, que buscava adicionar dirigíveis à sua frota. O R-38 foi construído para testes, e na época de seu voo, era o maior dirigível já construído. Infelizmente, em seu quarto voo de teste, o R-38 sofreu uma falha estrutural, explodindo no ar e caindo no estuário de Humber, no nordeste da Inglaterra. Apenas um dos 17 americanos e 4 dos 32 britânicos a bordo sobreviveram. O massacre da corrida de Tulsa foi um evento terrível, considerado o pior incidente de violência racial na história dos Estados Unidos. Em 1921, Tulsa, Oklahoma, abrigava a comunidade negra mais próspera do país, o distrito de Greenwood. Era onde a maioria dos 10.000 residentes negros de Tulsa morava e trabalhava, incluindo o próspero distrito comercial conhecido como Black Wall Street. No dia 31 de maio, grupos de homens brancos e negros armados se reuniram em torno do tribunal, onde o adolescente negro Dick Rowland, de 19 anos, havia sido preso sob a falsa acusação de agredir sexualmente uma jovem operadora de elevador branca chamada Sarah Page. Mais tarde, a polícia determinou que foi um incidente acidental. Os homens brancos exigiram que o xerife entregasse Rowland para ser linchado, enquanto os homens negros estavam lá para protegê-lo. Felizmente, o xerife recusou e Rowland conseguiu sair de Tulsa sem sofrer nenhum dano. No entanto, com rumores se espalhando, uma multidão branca se reuniu e nas 18 horas seguintes, milhares de homens brancos, alguns deles armados e apoiados por autoridades municipais, destruíram o distrito de Greenwood.
Entre 100 e 300 negros foram mortos, e casas e empresas foram saqueadas e incendiadas, incluindo igrejas, escolas e hospitais, em uma área de 35 quarteirões da cidade. Como mostra esta foto, apenas as estradas de ferro permaneceram intactas. Em 1940, na fronteira entre a França e a Espanha, uma francesa estava escalando a cerca de arame farpado. Naquele momento, a França havia se rendido à Alemanha e a Espanha afirmava permanecer neutra. Depois que ela fugiu para a Espanha, ela não precisou mais ser o amante do exército alemão. A perspectiva forçada clássica nos anos 40. Parece que na Los Angeles dos anos 50, havia essa tendência entre as mulheres de usar no tornozelo uma coleira para cães. Em 1910, as crianças também se divertiam muito. Você reconhece este jovem? Ele é Stephen Hawking, aos 20 anos de idade. Com o esgotamento dos recursos masculinos durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres britânicas foram autorizadas a ingressar nas forças policiais. Em 1921, na Grã-Bretanha, embora as mulheres pudessem se alistar como policiais, não possuíam a autoridade para realizar prisões. O primeiro caso de uma policial com poderes de prisão ocorreu com Dorothy Peto, em 1932. O papel das policiais era principalmente de apoio e orientação para meninas e mulheres, visando mantê-las longe das ruas. Rabindranath Tagore, renomado filósofo e poeta conhecido como o Bardo de Bengala, é visto nesta foto histórica durante uma visita a Londres. Tagore foi um opositor do domínio britânico na Índia e um defensor da independência indiana. Em 1913, ele fez história ao se tornar o primeiro não-europeu a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1921, Tagore viajou para a Grã-Bretanha para discutir a criação de uma faculdade na Índia com o então secretário de Estado da Índia, Edwin Montagu. Esse projeto resultou na fundação da Visva Bharati, uma instituição de ensino que eventualmente se tornou uma universidade após a independência da Índia, em 1947. Apesar de o programa de leite escolar, que visava fornecer leite nas escolas para melhorar a nutrição das crianças, só ter sido instituído por volta da Segunda Guerra Mundial, esta foto histórica de 1921 mostra crianças em uma escola de Madison, Wisconsin, desfrutando de leite. Wisconsin se tornou conhecido como o Estado Leiteiro no final do século XIX, à medida que os agricultores mudavam sua produção do cultivo de trigo para a criação de vacas leiteiras. Como resultado, as crianças de Wisconsin recebiam leite na escola como parte do programa educacional do Estado voltado para a indústria leiteira. Em 21 de julho de 1921, Adolf Hitler tornou-se o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Ele era membro desde 1919, mas logo ganhou destaque com seus discursos culpando judeus e marxistas
pelos problemas da Alemanha nos anos após a Primeira Guerra Mundial. Este foi o início de sua ascensão ao poder, que culminou na Segunda Guerra Mundial e no genocídio de mais de 570 mil pessoas, incluindo cerca de 6 milhões de homens, mulheres e crianças judeus. Jovem envolvendo um frango com ternura. Carolina do Norte, anos 10 do século XX. Papai Noel entregando presentes para crianças de um orfanato em Londres, anos 30. Há mais de 100 anos, algumas ruas de Chicago estavam cheias. Thomas Edison, aos 73 anos, passava o inverno de 1921 em sua residência de inverno, em Fort Myers, Flórida. O fonógrafo, inventado por Edison em 1877, foi aprimorado ao longo dos anos por outros inventores, como Alexander Graham Bell e Emile Berliner. Esta invenção revolucionou a indústria da música. No momento de seu falecimento, em 1931, Edison possuía mais de 1.000 patentes registradas em seu nome nos Estados Unidos, para uma variedade de suas invenções. A transmissão de rádio ganhou popularidade no início da década de 1920, após os avanços tecnológicos alcançados durante a Primeira Guerra Mundial. As transmissões musicais semanais começaram em 1919 e em 1922 havia mais de 500 estações em todo o país com transmissões diárias. Os jovens foram incentivados a construir seus próprios receptores de rádio de cristal, completos com fones de ouvido para ouvir a nova moda. Em 1921, Albert Einstein realizou sua primeira viagem aos Estados Unidos, onde ministrou palestras em Columbia e Princeton, além de fazer uma visita à Casa Branca. Após seu retorno à Alemanha, como mostrado nesta foto histórica, ele publicou um ensaio intitulado Minha Primeira Impressão dos Estados Unidos, no qual descreveu os americanos como amigáveis, autoconfiantes, otimistas e desprovidos de inveja. Que elogioso! Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em dezembro daquele ano. Embora alguns homens erroneamente acreditassem que as mulheres não tinham a força necessária para dar partida a um veículo com motor a gasolina usando a manivela, as primeiras motoristas femininas demonstraram o contrário. Em 1915, Anita King se tornou a primeira mulher a completar uma viagem solo de longa distância e várias outras mulheres estavam mais do que dispostas a girar a manivela para experimentar a liberdade proporcionada pela possuir um carro. Conforme o uso da eletricidade se expandia, ela passou a ser empregada tanto para aquecimento quanto para iluminação, dando origem a novos métodos de ondulação dos cabelos por meio de eletricidade e calor. Desde pinças manuais até a máquina elétrica de ondas permanentes de Nessler, salões de beleza e estilistas desenvolveram suas próprias técnicas de modelagem. O corte de cabelo curto, muito popular na década de 1920, aumentou ainda mais a demanda por técnicas de ondulação. Um balanço improvisado, feito com corrente e um pneu de carro, proporcionava diversão descomplicada e alegre para as crianças,
durante os desafios enfrentados durante a Grande Depressão. Os preparativos de Natal em Londres, em 1915, foram feitos com o máximo de esforço de todos. Apesar das restrições dos pais quanto a pular do balanço, poucas pessoas resistiram. Foi uma diversão incrível.